Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é para entender um pouco mais sobre como o nosso corpo funciona, tá? Então, a aula de hoje é sobre o sistema digestório, como que ele funciona, né? Eu me ligo muito nesse assunto porque entender como a gente é, como nossos órgãos funcionam, é uma coisa para mim que é maravilhosa, né? Espero que para vocês também. Então, vamos começar esse nosso assunto para falar do tubo digestório primeiro. Ele é basicamente composto por duas classificações de órgãos, tá? Os órgãos digestórios e os órgãos anexos. Diferença básica: nos órgãos digestórios, aquilo que a gente come passa por dentro deles, tá? Enquanto que nos órgãos anexos, eles ajudam na digestão, só que o alimento não passa por dentro deles. Então, o que a gente tem de exemplo? A boca, né? A faringe, que está na região da nossa garganta, o esôfago, o estômago, os intestinos, o reto e o ânus são canais por onde o alimento ou o material em digestão passa por dentro. Enquanto que nas glândulas salivares, no fígado e no pâncreas, são órgãos que produzem secreções que ajudam a digestão, só que o alimento ou o material em digestão não passa dentro deles, tá? Então, é importante nesse momento que vocês saibam diferenciar esses dois tipos de órgãos e também localizá-los no organismo, né? Então, quando vocês veem uma foto, como assim a que tem do lado nesse slide, vocês precisam saber identificar a posição desses órgãos, tá? Então, vocês vão depois estudar isso com mais calma para identificar numa imagem onde se localiza cada órgão, beleza? Vamos começar então falando de como eles funcionam. O primeiro órgão, obviamente, é a boca, tá? Na boca é onde tudo vai começar, é onde se forma o nosso bolo alimentar, tá? Então, quando a gente começa o processo de digestão, obviamente ele começa com os dentes, com a nossa mastigação. A mastigação a gente classifica ela como uma digestão mecânica, porque é basicamente uma trituração do alimento, tá? Esse alimento triturado, ele depois vai se juntar às secreções que as glândulas salivares produzem. Glândulas essas que são três: a sublingual, a submandibular e a parótida. Tá? Então essas três glândulas, elas são as responsáveis pelo processo de salivação que ocorre na boca, nessa produção da saliva. E a saliva a gente tem que entender que é um material, é um suco digestório que contém basicamente, tá, água e algumas enzimas, sendo que a principal dela é a amilase salivar. A gente vai ver nessa aula vários nomes de enzimas, tá? É importante que vocês saibam os nomes delas e o que cada uma delas faz e o local também onde elas atuam, para depois não se confundir numa questão que tem uma pegadinha, tá? Então, na saliva a gente tem a chamada amilase salivar. Pelo nome fica fácil a gente assimilar isso e associar. Se chama amilase, ela digere o amido. Começa com o mesmo terminho ali, né? E se ela é salivar, ela está na saliva. Então, o amido, né, que a gente vai ingerir nos carboidratos, começa a ser convertido em moléculas menores chamadas de maltose. Tá? Essa transformação de uma molécula grande como o amido em moléculas menores como a maltose é o começo da chamada digestão química, que é uma digestão, um processo digestório no qual ocorre a participação de enzimas e a transformação de moléculas em outras. Tá? Isso é diferente da digestão mecânica, porque na mecânica é só trituração que ocorre. Tá legal? Uma vez essa saliva associada, né, junto do alimento mastigado, a gente tem então o bolo alimentar. Então o que a gente chama de bolo alimentar é esse conjunto de material em digestão, né, do alimento que a gente está mastigando, com a saliva que está digerindo quimicamente isso. Então essa massa toda que se forma na boca é o bolo alimentar, tá? E por fim, né, porém não menos importante, a língua, ela vai terminar o processo na boca, né? Ela é um órgão essencial porque quando a gente sente o paladar, né, sente o sabor do alimento, devido às papilas gustativas, detecta o sabor dos materiais. E isso ela também é um músculo, né? Inclusive a língua é um dos nossos músculos mais poderosos, mais fortes. E ela empurra o bolo alimentar em direção à garganta, tá?
que vai acontecer é que esse bolo alimentar ele vai para a garganta e começa depois a ser empurrado pelos próprios órgãos. Tudo bem? Então, na boca, o processo que vai acontecer é esse. Chegando na garganta, a gente vai encontrar o segundo órgão digestório, que é a faringe, que é dividida essencialmente em 3 partes: a nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe, ou também chamada de laringofaringe. Diferença é em relação à proximidade com outros órgãos. A nasofaringe está muito próxima do nariz. A orofaringe está logo atrás da boca, é a nossa garganta propriamente dita. E a hipofaringe está bem atrás do nosso gogó, né, do nosso pomo de Adão, que a gente chama nas pessoas. E também na região da laringe também, que é o nosso órgão que produz a voz. Então, essa divisão aí, ela só é uma questão anatômica, tá? O que importa pra gente é que o alimento, o bolo alimentar, ele vai passar só pelas 2 porções inferiores, pela orofaringe e pela laringofaringe. Tá legal? Só que o importante aqui na laringe, na faringe, desculpa, é que existe uma cartilagenzinha ali no final dela que impede que o bolo alimentar vá em direção ao sistema respiratório, né? A garganta, todo mundo concorda, é um órgão, né? A faringe é um órgão que é um canal comum entre a passagem de alimento e a passagem de ar. Então tem que haver um controle para que o alimento não vá para os pulmões, que não é o lugar certo dele, certo? E o ar não vá para o estômago, que também não é o lugar certo dele. Então, essa epiglote, essa cartilagem, é a responsável por não deixar que as coisas vão para o lugar errado. Se por acaso ela falhar, a gente engasga, mas a função dela é evitar os engasgos, é fechar o canal respiratório para que o alimento vá para o canal digestório, quando a gente está comendo. E quando a gente está respirando, fechar o canal digestório para deixar o ar passar para o canal respiratório. Tá legal? Ela vai funcionar mais ou menos assim. Vamos assistir aqui um videozinho para vocês possam enxergar como ela funciona, tá? Então, nesse vídeo a gente vai ver que, obviamente, o modelo ele vai começar a mastigar um alimento e, quando ele for engolir isso, a epiglote vai funcionar. Fiquem de olho. Agora a língua vai começar a empurrar esse material, que agora é o bolo alimentar já formado, depois que o alimento mastigado se juntou à saliva. A língua empurra esse material para a garganta e a epiglote, olha ali, ela fechando o canal da frente e carregando esse bolo alimentar para o canal de trás. Tá? Então, a epiglote, ela não vai, pelo menos a função dela é não deixar que esse bolo alimentar ele vá em direção aos pulmões. Tudo bem? Logo depois que passa pela epiglote, o bolo alimentar ele cai no esôfago, que é um órgão simplesmente de passagem do bolo alimentar. Ele só passa por ali. Só que ele passa com uma função muito importante, tá? Ele passa por esse tubo de 25 centímetros, sendo empurrado pelos chamados movimentos peristálticos ou peristaltismo. O que são esses movimentos? Eles são movimentos involuntários, né? Então nós não controlamos eles. Eles acontecem independente da nossa vontade. E a função deles é ir contraindo e relaxando a musculatura desses órgãos para empurrar esse material em digestão por todo o tubo digestório. Então, o peristaltismo ele começa no esôfago e ele vai terminar só no final do intestino do intestino grosso, lá no ânus. Tá? Então, por todo o tubo digestório vai ocorrer peristaltismo. Tá? Então, aqui na imagem vocês podem ver que o bolo alimentar estava em cima no esôfago e esse órgão ele vai contraindo aos poucos, empurrando esse material. Nota que da primeira imagem para a segunda, a parte contraída está mais para baixo e onde ele estava contraído antes, agora relaxou.
Na última imagem, a mesma coisa. Onde antes estava relaxado, contraiu para empurrar material em digestão. E onde estava contraído, relaxou na sequência. Tá legal? Além disso, desse processo todo de empurrar o alimento, tem 2 esfíncteres nesse órgão. Vamos colocar aqui o seguinte ponto, tá? Esfíncter é uma estrutura necessária, tá? Por quê? É um conjunto de músculos em formato de um anel que se fecha e se abre num movimento controlado para evitar que a gente tenha refluxo, né? Que o alimento volte para a boca, ao invés de descer para o estômago, e para controlar o volume que passa de um órgão para o outro. Para não passar demais em pouco tempo. Né? Senão a gente fica com aquela sensação de pesado e até às vezes passa mal e induz ao vômito isso. Então, esses esfíncteres, eles existem para garantir ou tentar evitar que o alimento ele não passe em grande quantidade. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como acontece o movimento peristáltico. O vídeo a seguir ele não é do esôfago, ele é de um outro órgão, né? Ele é do intestino delgado. Mas a gente também vai perceber o peristaltismo nele, né? Que começou no esôfago, mas termina só lá no ânus. Tá? Então, olha só, vocês vão perceber que o órgão é um movimento involuntário. Ele começa a se contrair para empurrar material que está dentro dele e relaxa. Então, a mesma região do órgão pode e vai sofrer contração e relaxamento para empurrar o material em digestão ao longo do tubo digestório. Contração forte ali agora, ó. Então, é isso que acontece dentro do nosso organismo, para empurrar o material em digestão desde a boca, né, desde o esôfago até o nosso ânus, beleza? Então, no esôfago, a parte importante que a gente tem que lembrar é que ele é o órgão onde começa o peristaltismo, que começa a empurrar o alimento independente da nossa vontade, porque afinal de contas o movimento voluntário já ficou lá com a língua na hora que a gente engoliu, certo? Uma vez passado o esôfago, esse alimento, esse bolo alimentar vai entrar no estômago, tá? O estômago é o segundo órgão onde vai haver digestão química. Vamos lembrar, lá na boca teve digestão dos carboidratos, né? O amido virou maltose. O estômago é o lugar onde tem digestão de proteínas. Então, é um outro nutriente que vai ser digerido aqui no estômago. E após a digestão do estômago terminar, o material vai ficar diferente, né? A composição desse material em digestão vai ter mudado. Então, agora de bolo alimentar, ele passa a se chamar quimo. Tudo bem? Então, quando a gente chega no estômago, a gente tem que saber de 2 coisas, né? Primeiro, que ele vai produzir 2 materiais, né? 2 secreções importantes. O suco gástrico, que é realmente o material que vai promover a digestão das proteínas, né? Ele contém água, o ácido clorídrico e as enzimas, né? Típicas do estômago, e produz um muco, né? Uma camada lipídica, né? Glicoproteica, na verdade, que vai proteger o interior desse órgão. Porque senão ficaria muito fácil, né? Como é que o órgão vai resistir ao ácido que ele mesmo produz? Então, o muco interno do estômago serve para protegê-lo contra essa ação muito ácida. Ah, mas quando eu tenho azia, professor? Aí é um outro caso. A azia é o excesso de ácido no estômago que começa a afetar um pouco o órgão, mesmo com a presença do muco, tá? E essa azia, ela pode evoluir caso o muco não suporte o nível de acidez estomacal. Se ficar muito ácido no estômago, a diazia pode evoluir para uma gastrite, e se chegar no nível de o ácido começar a formar feridas abertas no órgão, isso evolui para uma úlcera, tá? Mas o ideal é que o muco proteja o interior do estômago contra a ação do ácido. Só que o ácido ele é importante para ativar a enzima estomacal, né? A principal delas, né, e dentre aquelas que atuam no estômago, é a pepsina, tá? Essa pepsina é a enzima responsável por digerir as proteínas. Então ela vai pegar essas moléculas grandes, essas macromoléculas, e vai convertê-las em moléculas um pouco menores, são chamados peptídeos. Tá legal? Então, olha também aí a semelhança de nomes. A pepsina digere proteínas em peptídeos, pepsina, peptídeos,
Tá legal? Então, o papel dessa enzima é gerar peptídeos a partir das proteínas, tá legal? E, como também tem no esôfago, aqui existem órgãos, né? Existem esfíncteres que vão controlar essa passagem do quimo, né? E do bolo alimentar. Então, o esfíncter superior, né? O esfíncter esofágico inferior ou estomacal inferior, que é a chamada cárdia, controla a entrada do bolo alimentar vindo do esôfago. E o esfíncter pilórico, ele controla a passagem do quimo para o intestino delgado, tá? Então tem que ter esse controle para que não sobrecarregue nenhum dos órgãos durante esse processo todo, beleza? Uma vez passada a digestão no estômago, esse material, esse quimo, vai cair agora no intestino delgado, tá? Só que o intestino delgado ele tem várias funções que a gente vai falar aos poucos. Para agora, eu quero falar com vocês uma coisa. Primeiro, que no intestino delgado é dividido em 3 porções, tá? A primeira é o duodeno, é o local, né, de menor comprimento, porém é onde vai terminar todo o processo digestório, né? Isso não quer dizer que terminou a digestão ali. O processo de quebra de moléculas, de transformação de nutrientes, termina no duodeno, mas o processo digestório continua nos próximos órgãos, tá? E o jejum e o ilho são as partes onde vai haver absorção de nutrientes, porque não faz sentido o organismo digerir tudo e não absorver, não aproveitar isso. Tá? Então, esse aproveitamento, essa absorção, ela acontece nessas duas últimas porções, no jejum e no ilho. Só que o intestino delgado ele não faz isso sozinho. Tá? Ele depende da ação de outros 2 órgãos para terminar a digestão, que são o fígado e o pâncreas. Tá? Então, antes da gente falar do intestino delgado, a gente precisa conhecer o que o fígado e o pâncreas fazem. Tá legal? Então, vamos falar dos 2 e depois nós voltamos para o intestino delgado. O fígado tem uma função importante, né, para a digestão, né, tem uma importantíssima, além de outras que ele executa, que é secretar a bile. Tá? A bile em si é um líquido meio esverdeado, rico em sais biliares. Esses sais eles vão ter uma função muito típica, que é se grudar as moléculas de lipídios, especialmente gorduras, para quebrar essas gorduras em pequenos pedaços. Então, é como se a bile estivesse mastigando a gordura. Importante, a bile vai quebrar a gordura em pedaços, mas não vai ainda digerir a bile. Ela só vai só vai triturar esse lipídio. Tá? Então, a bile teria aqui uma função parecida com aquela que os dentes têm na boca. O dente tritura o alimento sólido. A bile tritura o material lipídico, o material gorduroso. Tá? A gente diz que isso é uma função emulsificante. Tá? E por que isso é importante? Porque aquele lipídio que a gente ingeriu, vamos supor no queijo, por exemplo, ou naquela gordurinha da carne que a gente come, ele até agora não foi transformado em nada. Ele passou pela boca sem ser digerido quimicamente por nenhuma enzima, passou pelo estômago sem ser digerido quimicamente também, então ele está muito grande. As enzimas que estão no intestino delgado e que vêm do pâncreas, elas não vão conseguir digerir os lipídios se eles não forem quebrados em pedaços menores. Então, os sais biliares da bile fazem essa função primeiro. Eles quebram a gordura em pedacinhos pequenos. Tá legal? E uma vez que a bile está pronta, ela é armazenada na vesícula biliar. Então, essa vesícula, né, esse órgão que às vezes nós retiramos por meio de cirurgia, é um órgão cuja função é armazenar a bile que o fígado produz e ir liberando essa bile aos poucos no intestino delgado, no duodeno, para que ela possa executar a função de quebrar as gorduras que chegam no intestino delgado. Tudo bem? Dessa forma, os lipídios começam a ser digeridos. Então, a bile prepara esse terreno para que as enzimas que vêm do pâncreas, na verdade uma enzima específica, possa digerir os lipídios. Beleza? Então, o fígado contribui para a digestão, para o processo digestório, ajudando a preparar a gordura, os lipídios, para serem digeridos. Tá? Só que o fígado é um órgão multitarefas, ele tem várias outras funções. Algumas delas estão aqui, ó.
Por exemplo, ele pode armazenar para nós açúcar, né? Então, quando a gente obtém esse nutriente, essa glicose, a gente já sabe que ela é um nutriente muito bom, porque ela provê, né? Ela dá energia às nossas células. As células usam a glicose para gerar energia. Então, toda a glicose em excesso que está no sangue, ela pode ser armazenada no fígado na forma de glicogênio, tá? Que vai ser usado depois, no futuro, caso falte glicose no sangue, tá? Além disso, ele também consegue degradar o álcool e substâncias tóxicas. Então, o metabolismo do álcool, né, de qualquer bebida alcoólica, na verdade, ele passa pelo fígado. Não é à toa que a gente diz que quando uma pessoa bebe demais, ela está prejudicando o fígado, ela está sobrecarregando o fígado. E isso, obviamente, provoca alguns sintomas que a gente não vai discutir hoje, mas que vão ficar para uma aula futura, tá? Ele também consegue converter os resíduos proteicos em ureia, que a gente elimina na urina. Então, nas proteínas que a gente ingere, né, no metabolismo das proteínas, ocorre a formação de amônia. Amônia é um composto tóxico para a gente. Então, o nosso fígado converte amônia em ureia, que é um composto um pouco menos tóxico, e essa ureia sai na nossa urina, tá? Mas se não fosse o fígado converter esse resíduo proteico em ureia, nós teríamos uma intoxicação sanguínea bem preocupante, tá? E além disso, ele também destrói hemácias velhas. Nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos, eles têm uma vida útil, tá? De mais ou menos 120 dias. Então, quando uma célula vermelha do sangue está muito velha, ela é levada ao fígado e ela é destruída. Mas ela é substituída? Os nossos ossos produzem, né, a nossa medula óssea produz células do sangue. A gente vai ver isso também mais para frente, tá? Mas o fígado, ele tem então vocês veem que o fígado ele tem um papel de regulador de vários processos, tá legal? Então é um órgão para nós importantíssimo, beleza? Na sequência vem o pâncreas, que é esse órgão que está ali no meinho, entre o fígado, entre o estômago e em cima do duodeno, tá? Esse órgão ele tem várias funções, tá? Algumas hormonais, outras digestivas. Na parte digestiva, ele produz o suco pancreático. Esse suco pancreático é uma mistura de água, bicarbonato de sódio e algumas enzimas, tá? Enzimas essas importantíssimas. Mas, primeiro, o bicarbonato ele consegue eliminar a acidez que vem do estômago, né? O quimo que vem do estômago para o intestino delgado, ele vem com um teor muito ácido, né? Que não seria o adequado para o funcionamento do intestino delgado. Então, esse bicarbonato de sódio elimina a acidez que o quimo traz do estômago, tá? E, além disso, essas enzimas digestivas do suco pancreático começam a transformar, na verdade, continuam a transformar esse material em digestão. Que enzimas são essas? Tem uma amilase pancreática, que também converte amido em maltose, então aquele amido que lá pela boca passou sem ser digerido, aqui não escapa, tá? Tem uma lipase, né? Então as lipases são enzimas que convertem lipídios em ácidos graxos e glicerol. Vamos lembrar que lipídio é aquela gordura que a bile ajudou a quebrar, né? Então se não fosse a bile quebrar o lipídio, a lipase não poderia agir, tá? Tem a tripsina e a quimiotripsina, são duas enzimas que também quebram proteínas em peptídeos. Então, caso lá no estômago a pepsina deixou alguma proteína passar, né? Se não tem uma proteína, passou sem ser digerida pelo estômago, a tripsina e a quimiotripsina não deixam ela passar. Quebram a proteína em peptídeos. E tem também as peptidases, que quebram, obviamente, os peptídeos em aminoácidos, que são os tijolinhos, são os menores componentes das proteínas, tá? Então, essas enzimas são importantíssimas, que vocês saibam que elas fazem, né? De onde elas vêm, o que elas, né? Qual a função delas, né? No nosso processo digestório. O nome ajuda muita gente a lembrar. Amilase, amido, lipase, lipídio, peptidase, peptídeo, tripsina, rima com pepsina, que digere proteínas, tá legal? Então, o suco pancreático leva para o intestino delgado também essas enzimas todas que vão
continuar a digestão dos nutrientes que a gente ingeriu lá na refeição. Uma vez tudo isso, né, toda essa bile, todo o suco pancreático sendo colocado, sendo jogado dentro do duodeno, ali vai se formar agora, vai se dar continuidade à digestão. E, na verdade, vai terminar a transformação de moléculas. Então, a bile vai se juntar ao suco pancreático, que vão se juntar ao suco entérico, produzido no duodeno, e vão terminar a digestão. Terminada essa digestão, vai se formar uma nova massa, né, que vai ser diferente daquela massa que veio do estômago, e essa massa, então, se chama agora quilo. Tá legal? Então, o duodeno é onde vai acontecer esse processo todo. Ele é um tubinho bem pequeno, chega até o tamanho de uma régua escolar normal, de comprimento. Mas é um tubo onde acontece muita coisa. Tudo isso que a gente já citou, né? Vai receber esses sucos do pâncreas, vai receber a bile, vai formar o suco pancreático e vai finalizar a digestão, formando esse quilo. Então, o quilo em si é o material, né, a massa digestiva pronta para ser absorvida, tá? Então, uma vez todo o processo terminado, agora o intestino pode absorver os nutrientes. Mas quais são as enzimas do suco entérico que vão terminar, vão de fato finalizar essa digestão? São essas daqui, ó. Lá também tem algumas peptidases, que convertem peptídeos em aminoácidos, igual tem no suco pancreático. Tem a maltase no suco entérico, que vai converter a maltose em 2 moléculas de glicose. A sacarase converte a sacarose. Sacarose é o açúcar que vem dos doces, tá? Então, o açúcar de cozinha que a gente compra em mercado, ele é um produto rico em sacarose. E a sacarase é a enzima que vai quebrar a sacarose em uma molécula de glicose e outra de frutose. E a lactase é a enzima que vai quebrar a lactose, que é o açúcar do leite, em uma glicose e uma galactose. Então, nota que os nomes ajudam você a lembrar muito do que eles fazem. Maltase quebra maltose, sacarase, sacarose, lactase, lactose. Então, pelos nomes, são nomes novos. Vocês precisam se preocupar em saber desses nomes, mas uma associação torna tudo mais fácil. Tá legal? Então, esse processo digestório vai terminar no duodeno para poder ir agora esse quilo para o jejunum e para o ilho, onde vai ter absorção de nutrientes. Então, o jejunum e o ilho juntos, eles compreendem um tubo de mais ou menos 6 a 7 metros. Depende, obviamente, do tamanho do biotipo da pessoa. Mas é um tubo bem extenso, cheio de vilosidades e microvilosidades. Essas vilosidades e microvilosidades são superfícies de absorção. Então, é como se fossem pequenas peneiras por onde os nutrientes vão entrar em direção às células e depois para chegar até o sangue, tá? Essa imagem traz um esqueminha das microvilosidades. São essas projeções que parecem dedinhos na superfície do órgão e essas projeções captam os nutrientes, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como isso funciona, olha só. Eu tenho aqui então o tubo digestório, né, a parte interna dele, cheia de dedinhos, cheia de projeções aqui em direção ao interior do órgão. Essas projeções são as microvilosidades. E por dentro delas tem uma vascularização muito boa, né? Ela é muito rica em vasos sanguíneos, porque tem que haver contato. Se a microvilosidade ela vai pegar o nutriente que foi digerido, né? Ela tem que ser capaz de pegar esse nutriente, levar até a célula e da célula jogar na corrente sanguínea para que o sangue possa distribuir os nutrientes por todo o corpo, porque essa é a função da absorção de nutrientes. Absorver nutrientes não é só para o intestino em si, tá? Que ele distribua tudo isso para o corpo todo, tá? Então, cada microvilosidade vai captar vários nutrientes, vai passá-los aos vasos sanguíneos e aí depois isso cai na circulação e distribui para o organismo todo. Então, se a gente falar assim, qual que é o objetivo final da digestão, a gente pode falar isso, que é adquirir nutrientes dos alimentos,
para que todo o corpo, todos os órgãos, todas as estruturas funcionem bem. Tá legal? Então, o processo digestório todo acontece, aquelas quebras todas, aquelas enzimas todas acontecem para que o nosso corpo possa absorver os nutrientes. Tá legal? Uma vez absorvidos, né, eles são levados até as outras partes do corpo. Mas quais deles são absorvidos, né? A gente tem que pensar no seguinte: célula só absorve aquela menor molécula, né? Tem que estar no seu menor tamanho possível. Então, quando a gente fala em carboidratos, a menor molécula são os monossacarídeos: glicose, frutose, galactose. Então, são essas moléculas que as células conseguem absorver. A molécula, então, ela não vai absorver lactose? Não vai. Não vai absorver maltose? Não vai, porque são muito grandes ainda, tá? Só a absorção de moléculas pequenas, um tamanho adequado para entrar nas células, tá? Das proteínas, absorve os aminoácidos, são os menores tamanhos, menores partículas de proteínas. Dos lipídios, absorvem ácidos graxos e glicerol. Absorve vitaminas lipossolúveis. Professor, você não falou de vitamina, onde é que elas são digeridas? Não digere. Vitamina, ela já é uma partícula muito pequena. Então, ela já tem um tamanho pequeno o suficiente para ser absorvida sem necessitar de digestão delas, tá? Então, vitaminas, elas não passam por um processo digestório. A gente ingere, passa pela boca sem digerir, passa pelo estômago sem digerir, e a gente absorve ela direto no intestino delgado, tá? Mas somente as lipossolúveis. O que é lipossolúvel mesmo? Aquelas que se misturam aos lipídios, ou seja, aos ácidos graxos e ao glicerol. Então, ao mesmo tempo que a gente absorve ácido graxo e glicerol, a gente absorve junto com eles vitaminas. Aí está um motivo da gente ter que ingerir de tudo numa dieta. Se eu faço uma dieta onde eu tenho 0% de lipídios, eu prejudico a minha absorção de vitaminas lipossolúveis. Porque se não for assim, não tem onde elas se misturarem para serem absorvidas. Então, numa dieta realmente balanceada, tudo precisa ser ingerido, todos os nutrientes, tá? E também absorve os nucleotídeos, que vêm do DNA. Professor, você também não falou disso não. Eu concordo, mas vamos aqui deduzir uma coisa. Se eu como, seja um pedaço de carne ou um vegetal, tá? Um tomate, por exemplo. Qualquer alimento que a gente ingere, ele vem de um ser vivo, de origem animal ou vegetal. Sendo esse alimento de origem de um ser vivo, ele contém células, né? Todo alimento, todo ser vivo contém células. Então, a carne que eu como num bife veio do músculo de um animal. Esse músculo tem células. O tomate que eu como na minha salada tem também as suas células que vêm das plantas, vem da sua planta, do seu tomateiro. Então, toda célula, a gente tem que lembrar que ela também tem material genético. Então, quando a gente ingere um alimento desse tipo, a gente come também o DNA desse animal ou vegetal. E no nosso estômago, esse DNA é digerido e quebrado em pequenas partículas, são chamados nucleotídeos. E essas são aquelas partículas que a gente absorve no intestino delgado. Tudo bem? Então, tudo que a gente ingere é digerido e absorvido para ser aproveitado. Beleza? Então, esse tubão de 6 a 7 metros, que são o jejuno e o ilho, tem essa função única, que é absorver. Mas então para que tanto intestino assim? Porque para que é tão grande? Para absorver a maior quantidade de nutrientes possível. Aproveitar ao máximo tudo que a gente ingere. Tá legal? Uma vez terminado o intestino delgado, vem o intestino grosso. E a gente já vê ali, logo na conexão desses intestinos, uma estruturazinha bem comum que todo mundo já ouviu falar, que é o apêndice, né? E você pergunta, mas qual que é a função do apêndice, né? Hoje em dia a gente sabe que ele tem algumas células de defesa, né? E algumas bactérias que também defendem o nosso organismo. Então, hoje em dia, o apêndice tem uma função mais imunológica do que digestória, tá?
Ah, então ele serve para alguma coisa? Serve, né? Foi uma prática muito comum, uns anos atrás, dizer que ele não servia para nada, que era um órgão desnecessário e que por isso que a gente tira quando ele inflama. Só que, vamos colocar assim, no processo digestório ele realmente não tem mais função, né? A gente acha que no passado ele produzia enzimas que digeriam a celulose, né? Digeriam as fibras vegetais. Mas ele hoje tem uma função um pouco defensiva, né? Um pouco imunológica. Quer dizer que quando eu tiro meu apêndice, quando eu tenho apendicite, então vou ficar desprotegido? Eu vou ficar mais suscetível a doenças? Num percentual muito pequeno, sim, mas nada que seja relevante, que seja determinante de você ficar doente mais ou menos vezes. Tá legal? Então ele tem a sua função, ele contribui sim para o nosso organismo, mas não é uma contribuição significativa. Certo? Mas depois que passou por ele, a gente vem para o intestino grosso em si, que é dividido em cólons, especialmente 4, tá? O cólon ascendente, que é esse que sobe, né? A nossa direita do organismo, no caso de vocês é a esquerda da tela. Tem o cólon transverso, que é o que atravessa o nosso tronco. O cólon descendente, que desce a nossa esquerda do organismo. E o cólon sigmoide, que é esse formatinho de S, para se conectar ao reto e ao ânus. Tá? Esses cólons são as partes mais importantes do intestino grosso, que vão executar a função. Uma curiosidade aqui, tá? Quando uma pessoa tem que fazer uma colonoscopia, é um exame de imagem que analisa o cólon, tá? Então, numa colonoscopia, o médico vai inserir uma câmerazinha pelo ânus para poder tirar fotos do cólon, né? Dos cólons intestinais, tá legal? Mas qual que é a função dos cólons? É absorver nutrientes e formar as fezes. Mas, professor, já não absorveu tudo que tinha que absorver lá no intestino delgado? Na verdade, não. Faltou absorver uma coisa muito importante. Absorver água. Né? A água que a gente ingere tanto nas bebidas quanto nos alimentos, ela também não pode ser perdida. Então, a água ela é absorvida no intestino grosso junto com vitaminas hidrossolúveis, ou seja, aquelas vitaminas que só se misturam à água. Tá? Então, a absorção de água aqui ela é essencial. Quando a gente tem um problema intestinal e a água ela não é absorvida direito, né, não é absorvida com qualidade, eu tenho que eliminar muito rápido e não dá tempo de absorver água, a gente tem a chamada diarreia, né? Tem uma defecação muito líquida, porque toda a água que passa, ou quase toda a água que passa para o intestino grosso, ela é eliminada. Tá legal? Tudo aquilo que não foi absorvido vira fezes. Então, ou seja, a gente teve toda a digestão na boca, no estômago, no intestino delgado, absorveu nutrientes do intestino lá no jejum e no ilho, mas um pouquinho não daquilo que foi digerido não foi absorvido. Esse material digerido e não absorvido é o que a gente chama de fezes, tá? Que a gente elimina também por peristaltismo. Né, por todo o nosso tubo digestório, desde o esôfago, estômago, intestino, delgado e grosso, isso é empurrado. Né? Então, quando chegam as fezes na região retal, na região do reto, é quando a gente começa a sentir a vontade de fazer cocô, de defecar. Né? O peristaltismo empurrou esse material até o reto, né? E a gente tem, obviamente, que eliminar isso do organismo. Então, a função do reto e do ânus é eliminar essas fezes que chegaram ali através do peristaltismo. Só que é importante, né? O ânus ele tem um esfíncter, tem um anel musculoso que controla, tá? Quem é que nunca teve que segurar um pouquinho essa vontade de fazer cocô, né? O seu conseguir segurar é graças a esse esfíncter anal, esse músculo que controla essa saída das fezes. Quando a gente vai defecar, esse esfíncter relaxa, ele abre e as fezes saem, beleza? Então, todo esse processo, desde a boca até o ânus, é como os nossos órgãos digestórios funcionam, beleza, gente? Então, o tubo digestório funciona assim. Eu espero que vocês tenham entendido
Curte dessa aula que eu curto bastante ensinar esse assunto. E a gente se vê no próximo conteúdo, na próxima aula, gente. Valeu, um abração, bons estudos!